Oi gente, estou de volta com mais um vídeo para o canal. Pra quem não me conhece, me chamo Gabriele. Muito prazer em ter você aqui. Vem fazer parte dessa família que de pouquinho em pouquinho tem crescido. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Liga lá no Instagram que eu sempre vou estar avisando os horários que vão sair os vídeos e também as redes sociais que a gente fica mais perto um pouco do outro. Casamento é tão sagrado e importante que simboliza mais do que uma aliança humana. Segundo um acadêmico, o significado simbólico do casamento na sociedade patriarcal está associado à aliança entre a natureza divina com a humana. O próprio vocabulário hebraico berit, utilizado para se referir à aliança Deus-homem, é utilizado nos registros bíblicos para aludir ao casamento. Em outras palavras, o matrimônio na sociedade patriarcal simbolizava a aliança entre Jeová e seu povo. Esse relacionamento, Jeová como protetor e o povo demonstrando fidelidade e obediência, é expresso nos escritos sagrados do judaísmo como união matrimonial, no qual Jeová aparece como noivo e o povo de Israel como noivo. Sendo assim, o divórcio tem um paralelo com a apostasia espiritual, o símbolo de rejeição a Deus quando a aliança é quebrada pelo homem. Nesse sentido, Sansão rompia o compromisso com Deus, afirmar um relacionamento com a Filisteia. Aqui no livro de Juízes, capítulo 14, na parte final do versículo 3, diz o seguinte: E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela me agrada aos meus olhos. E a pergunta que se faz é: por que Deus, uma pessoa, um ser tão santo, estabelece uma aliança com a pessoa como Sansão? Algo que muita gente se pergunta até hoje, não é mesmo? Será que pela primeira vez em sua carreira, o soberano do universo cometeu um erro em estabelecer aliança com alguém? Afinal, raciocine. Qual é a vantagem de chamar para libertar o povo um garotão mais preocupado em impressionar a filha dos opressores do que proteger o seu povo? Acontece que a gente não leu o livro de Juízes errado não, a gente leu certo. E a comissão da tradução das Bíblias não se equivocou. Sansão foi comissionado por Deus e separado ali através de um voto, o nazireado, que eu já expliquei em uns vídeos anteriores. Eu vou deixar uma playlist aqui linkada por nome Sansão, para você acompanhar os vídeos anteriores sobre ele. O escândalo é que pecadores ainda são convocados. Acredita? O chamado divino não é privilégio dos santos cheios de credenciais, nem dos seminaristas puros e nem dos anjos que se vestem de linho. Lembre-se de uma coisa, Deus também trabalha com gente chata e problemática. Ele põe na lista os analfabetos, aqueles que lutam contra vícios obstinados e também aqueles que acordam de manhã evitando um encontro drástico com o Espírito. Sabe por quê? Deus usa as pessoas que erram, especialmente porque não existe outro tipo de gente por perto. Se quisermos entender nossa humanidade, temos de aceitar a nossa debilidade. O pecado está em nós como calos nas mãos de um pedreiro, e tentar remediar a situação é desnecessário e impossível. Existem certas coisas que não podemos consertar, como o pecado. Não é possível negá-lo, apenas assumi-lo. Não negue, assuma. Felizmente, o perdão de Deus nos livra da culpa e concede vitória sobre o mal. Mesmo em face da debilidade humana, o Senhor decidiu nos usar. Ele faz aliança conosco. Das mãos de Leonardo da Vinci, até um pincel desgastado produziria uma obra-prima. Certa vez, um escritor cristão muito conhecido, chamado Max Lucado, comentou o seguinte: esta geração está assumindo um silêncio estranho em relação ao pecado. Acertadamente, ele argumenta que o século XX foi palco para mais massacres que qualquer outro na história. De mencionar revoluções, guerras, conflitos, ele conclui: guerras e genocídios levaram mais de 200 milhões de almas em 100 anos. Diante da realidade da violência, é pertinente a pergunta formulada por David Wells: como podemos ter tanto conhecimento sobre o mal no mundo e ser tão inocentes sobre o pecado em nós mesmos? A resposta parece estar relacionada com o impacto
da religiosidade moderna no senso moral do homem. David Wells prossegue. A razão, naturalmente, é o fato de que perdemos o mundo moral. É só neste que se entende o pecado. As autoridades religiosas que, certa vez, nos deram regras para a vida e que nos deram um mundo metafísico no qual aquelas regras encontravam seu fundamento, desvaneceram-se em nossa percepção moral. Hoje em dia, nós estamos mais sozinhos neste mundo que qualquer geração anterior. A consequência é o fato de que acabamos crendo que o indivíduo conserva seu acesso ao sagrado, pensando que este acesso não foi interrompido pelo pecado. Assim como há o interesse de alguns advogados por trás do crescimento de divórcios milionários, existe alguém muito empenhado em vender a ideia de que o conceito de pecado é algo ultrapassado. E esse alguém é Satanás, inimigo de Deus e de seu povo. Ele prefere que você continue pensando que você pode ser espiritual do seu próprio modo. Por isso, o auxílio divino é indispensável para que a sua identidade e missão não sejam adulteradas. A percepção que os outros têm de nossa identidade determina, em grande parte, a extensão de nossa influência. Há um jogo interativo. A identidade projeta nossa imagem pública que afeta a percepção pessoal, social de nossa identidade, o que condiciona o impacto da nossa missão. O maior pecado cometido pelos cristãos modernos é o conformismo. Cumplicidade mal disfarçada com os padrões de pensamento e modos de vida mundanos. Sansão também se conformou com o modelo de sua época. A escritora Ellen White é precisa em seu comentário. Em sua festa nupcial, foi levado Sansão à associação familiar com os que odiavam ao Deus de Israel. Quem quer que voluntariamente entre para uma relação tal sentirá a necessidade de se conformar até certo ponto com os hábitos e costumes de seus companheiros. O tempo assim despendido é mais do que desperdiçado. Entretêm-se pensamentos e falam-se palavras que detêm a derribar as fortalezas dos princípios e enfraquecer a cidadela da alma. Vamos analisar com cuidado essa valiosa parte aqui do vídeo. Sansão se uniu em aliança voluntariamente com a Filisteia. Se uniu a um povo que eram inimigos de seu povo. Ele se uniu, fez aliança com o povo, que eram muito mais do que inimigos de seu povo, eles eram inimigos do próprio Deus. Para essa associação acontecer, o jovem juiz teve de fazer o seguinte: ele teve que ceder à imoralidade dos filisteus. Como as palavras e pensamentos deles contrariavam os seus princípios, Sansão acabou vendendo a própria identidade israelita. Sansão foi destruindo gradativamente o muro de proteção que o cercava, ao remover um a um dos tijolinhos dos princípios e valores que ele recebera. Tolerar os hábitos reprováveis de seus companheiros já seria um pecado grave, mas o conformismo de Sansão foi um erro pior. A aliança com Deus já se desfazia como um guardanapo no oceano. Uma pergunta para meditarmos. Agora me responda, por favor, com toda sinceridade, eu respondo no seu coração, somente. Em qual situação as pessoas lhe reconhecem como um cristão com mais facilidade? Quando você está na roda de amigos, nos corredores da sua faculdade, no trabalho, na igreja. Suas roupas, linguagem, comportamento soam como a sirene suficientemente escandalosa para testemunhar a sua fé. Atualmente, o que exerce papel decisivo no processo de conformismo dos cristãos é a mídia, especialmente entre os jovens e adolescentes. Estou no meio disso, dessa estatística. Os meios de comunicação tornam os valores dos cristãos distorcidos, ao sugerir sentimentos imorais por meio da sutileza da ficção. O apelo sensorial desperta a cobiça. Desperta a cobiça por outra pessoa, posição social ou bens materiais. A partir da vontade, a tolerância para o pecado passa por meio dos pensamentos, palavras e ações. Como Ellen White descreveu anteriormente no caso de Sansão,
enquanto a comunhão com Cristo afeta nossa relação com o mundo, o conformismo excede pressão contrária. Não é de se estranhar que foi assim que Sansão desgastou seu compromisso. O compromisso de ser nazi. O voto naseriado pode ser resumido em 3 premissas básicas: abstinência de uva e derivados, nada de geleia, suco, sorvete ou gelatina de uva. Segundo, a proibição de encostar em cadáver, ainda que fosse de um parente próximo. E terceiro, a terceira principal, era a proibição de cortar o cabelo durante o período do pacto. Poderia durar uma certa parte da vida, mas no caso de Sansão era para ser desde o nascimento, a vida inteira dele. Indiferentemente ao voto, logo cedo Sansão começou a quebrar as regras de uma por uma do voto. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como que despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. De vez em quando, o Espírito do Senhor atuava por meio de Sansão. Sendo o episódio da luta de Sansão com aquele pequeno gatinho, o primeiro registro específico do poder sobrenatural sobre o juiz. Na ocasião, o jovem enamorado caminhava com os pais para a cidade de Timnate, a cidade de sua futura esposa. Detalhe, ela era filisteia. Se depararam com um leão. Eu consigo imaginar essa cena aqui na minha cabeça, mas eu nunca estive perto de um leão. Sansão não parece ter se impressionado e nem temido ao ver o leão. E olha que com os dois, na frente do outro, não havia grade de qualquer espécie, como num zoológico. Eles estavam face a face. O texto bíblico diz que as mãos robustas de Sansão dilaceraram o leão ao meio, dividindo o corpo do felino, do pequeno gatinho, o pequeno gatinho, em 2 partes. Fascinante. Até aí tudo bem. O problema veio depois. O problema não foi ele ter matado o leão. O problema veio depois. Passando pouco tempo, movido Sansão pela curiosidade, desviou do caminho da cidade e foi lá ver o corpo morto do leão. E nele, havia um enxame de abelhas. E Sansão, movido pelo impulso, pegou lá a colmeinha cheia de mel e lambeu o mel. Talvez no pulso ele estendeu a mão e provou do mel. E ele, convencido da qualidade da iguaria, levou para os pais dele. Mas notemos no versículo 9 que ele não deu a saber a seus pais de onde que ele tinha vindo com esse mel. Ele não contou aos pais dele. Ele escondeu de onde era que ele tinha tirado aquele mel. O texto sugere que Sansão tinha consciência do que ele tinha feito de errado, que ele tinha rompido com uma regra do voto. Ele tinha plena consciência que ele não agia corretamente, porque se ele tivesse agido corretamente, se isso não tivesse no voto, ele não teria omitido esse detalhe dos pais dele, que ele, ao tocar no cadáver, ele quebrava uma das condições do voto. Diante de tanta desobediência, somente Deus poderia fazer aliança com uma pessoa como Sansão. Posteriormente, sua festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados. Se não acertassem a resposta no período de 7 dias, Sansão ganharia 30 vestidos de linho e 30 mudas de roupa. Caso contrário, o noivo é que sairia perdendo. E eis o enigma, eis a adivinhação. Do que come seu comida, do que é forte seu doçura. Desesperados para acharem a resposta, companheiros do juiz resolveram pressionar a noiva de Sansão. Ameaçaram queimar ela junto com a sua família. Tudo para não saírem perdendo. Se eu fosse aquela mulher, eu daria risada. Imagina se alguém ousaria mexer
com o filho de Mike Tyson. Não insultar a esposa do boxeador Popó. O mesmo temor deveriam ter os inimigos do israelita metido a Pitbull. No entanto, a mulher de Sansão estava realmente muito assustada. Por causa do medo, ela fez uma chantagem emocional com Sansão. Ele estava cansado de ouvir sua esposa chorar no seu ouvido durante 7 dias de festa do casamento. Ele cedeu. O resultado? No dia marcado, Sansão perdeu. Ele teve que pagar a aposta. Por causa do enigma ter sido facilmente decifrado, imediatamente ele percebeu que ele foi traído. Dava para confiar numa esposa assim? Sansão acabou atacando o povoado filisteu próximo. Para saldar sua dívida de forma certa, o Senhor permitiu que isso acontecesse para antecipar os conflitos entre ele e os filisteus. Quando rompemos nossa aliança com Deus, os resultados costumam ser negativos. Os amigos que nós considerávamos confidentes espalham nossos mais íntimos segredos por e-mail. Ou não, nem por e-mail não, mas no Facebook, no Instagram, no Twitter da vida, nos status. O namoro irresponsável leva a uma gravidez prematura e indesejada. A transgressão da guarda do sábado, por causa das aulas da faculdade, não impedem que acumulem dependências de suas matérias. A infidelidade nos dízimos e nas ofertas não saldam as prestações atrasadas de um móvel que você comprou. Tudo parece dar errado, do céu parece chover pregos. Mas saiba que essa é a melhor coisa que lhe pode acontecer. Deus permite, até certo ponto, que você desfrute a vida bem longe dele. Isso pode durar meses, pode durar alguns anos. E depois ele vai deixando que as coisas deem errado na sua vida. Ele deseja que você colha o que você plantou, para levá-lo a conhecer uma verdade indispensável. Por você ser pecador, você não se conecta espiritualmente via wireless. A única solução é buscar o Deus que faz aliança com pecadores, porque só Ele aceita compromisso com alguém como nós. Então foi esse, meus amores, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deixe aqui seus comentários, sugestões de vídeos, perguntas. Eu sempre que eu tô vendo, eu tô respondendo, deixando no coraçãozinho. Me sigam lá no Instagram. Foi esse, gente, o vídeo de hoje. Se Deus quiser, vai ter vídeo aqui toda terça e quinta-feira, às 20 horas da noite. Não percam, tá? Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada por estar aqui até o final do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.